Fala pessoal, meu nome é Felipe Santos da Silva Flores Lopes, eu atualmente curso Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou apresentar para vocês o meu artigo revisionado Refrigeração Magnetocalórica, a física e os materiais por trás do conceito de micro-ondas reverso. Esse artigo ele foi publicado no Congresso Internacional Conexões Globais, que foi promovido pelo Instituto Conexões 360. Bom, para começar contextualizando o porquê que a gente deveria correr atrás de uma nova tecnologia de refrigeração, e aqui eu surgi com duas principais razões, sendo uma delas o problema com a tecnologia atual de refrigeração, de compressão a vapor, né? A refrigeração atual ela usa gases HFCs, que tem alto potencial em aquecimento global, e o seu consumo de energia é muito elevado. Sendo em paralelo com esse problema que a gente tem com a refrigeração atual, a gente tem uma promessa que supriria a demanda de resfriamento sob demanda, né, do consumidor moderno. Seria uma conveniência imediata. A pessoa que quer ali refrigerar, muitas vezes quer refrigerar uma bebida ou um alimento ali na hora que ele não está na temperatura ideal, e ela poderia facilmente fazer isso, tal qual ela esquentaria um alimento com micro-ondas, ela poderia esfriar um alimento com essa tecnologia de refrigeração magnetocalórica, né? O termo aqui, micro-ondas reverso, ele é mais como um marketing, ele não funcionaria com micro-ondas, a gente vai ver mais pra frente, mas é só para ter uma ideia desse imaginário, só para entender o conceito de como funcionaria, né? Funcionaria tal como micro-ondas, só que ao contrário, né? Ele tem um potencial de 60% de eficiência de Carnot, o que supera muito os 40% do sistema de refrigeração atual. Então eu introduzo como solução necessária migrar para a refrigeração de estado sólido, né, o RMC, já que é uma tecnologia verde, sem gases com alto potencial de aquecimento global e com maior eficiência energética, claro. Bom, então vamos lá, vamos entender como é que isso tudo funciona, né? Aqui eu coloquei duas etapas. A primeira é a gente entender os fundamentos físicos da refrigeração magnetocalórica, sendo o fundamento físico, claro, o efeito magnetocalórico, que é uma propriedade intrínseca de certos materiais de aquecerem ao serem aplicados campos magnéticos, né, ao serem submetidos a campos magnéticos, né. Quando você retira esse campo magnético, ele resfria na mesma intensidade, né. Esse gradiente ele é muito pequeno, então para amplificar isso a gente usa o ciclo de regenerador magnético ativo, o AMR, o qual tem essencialmente 4 etapas, né. A primeira delas é a magnetização, onde você esquenta o material magnetocalórico ao submetê-lo a um campo magnético. E depois disso você passa um fluido por esse material, onde ele troca calor com ele. Ao tirar o ímã, você resfria esse material a uma temperatura menor do que ele estava antes. E esse fluido passa de novo, pegando, né, de forma não técnica, pegando esse frio e passando para o objeto que você quer se resfriar, né, no caso um alimento, uma bebida. E esse ciclo se repetiria várias vezes até resfriar na temperatura desejada, né? Bom, e dando continuidade ao nosso estudo, a gente se depara com o nosso primeiro desafio, né? A nossa primeira barreira inicial, que é o gadolínio em si, que é o material referência no estudo do efeito magnetocalórico. Isso porque o seu efeito magnetocalórico ele é totalmente reversível, ele não tem esterese, ou seja, ele não tem perda de energia, então ele seria o material ideal pra gente. Mas se ele é tão bom, se a tecnologia é tão boa, por que ainda não tem nas nossas casas, em larga escala, um consumidor médio não tem uma tecnologia de um micro-ondas reverso, né? Isso porque o gadolínio ele tem um efeito magnetocalórico limitado e ele é economicamente inviável, já que é uma terra rara crítica, então ele é caríssimo e tem uma cadeia de produção muito volátil, né? Então seria inviável uma larga escala, uma produção em larga escala de um aparelho desse utilizando material gadolínio, né? Bom, e o verdadeiro avanço, que também é o ponto central do meu artigo, é o fato, se baseia no fato de que a ciência dos materiais descobriu uma solução para isso, encontrou uma solução para esse problema do gadolínio, né? E ela se baseia em dois compostos, né? Duas ligas, né? Primeiro a família do latânio, ferro e silício, que são elementos abundantes, né? Não são terras raras. Tem o efeito magnetocalórico comparável, até às vezes superior ao do gadolínio.
As barreiras de engenharia podem ser facilmente supridas com adição de cobalto e hidrogênio. E também os compostos de manganês, ferro, fósforo e silício, que são totalmente livres de terras raras. Eles também têm um efeito magnetocalórico gigante. E, claro, a grande vantagem deles com relação à família de latânio, ferro e silício é de que eles têm baixa esterese térmica. Então, é crucial para a eficiência do ciclo, né? Então, esses compostos, eles resolveriam o problema do gargalo econômico, né? Dos entraves econômicos que o gadolínio, tem. Bom, aqui nesse slide eu trago uma prova de desempenho quantitativo dos materiais. Eu trouxe aqui os três materiais principais para nossa análise, né? Que é o material de referência, o gadolínio, o da família do latânio, ferro e silício, e o da família do manganês, ferro, fósforo e silício. No artigo que eu desenvolvi, tem um gráfico lá referenciado, onde apresentam várias famílias de ligas, né, de materiais magnetocalóricos, mas aqui eu trouxe os três principais, os três mais promissores, sendo que, como vocês podem ver, o desempenho das novas ligas são bem competitivos e o seu custo, né, bastante inferior. Então, pode-se dizer que a barreira econômica foi sim quebrada, né, no sentido dos materiais magnetocalóricos, né. A gente tem a variação para contextualizar esses números aqui, a variação máxima de entropia magnética isotérmica é, a grosso modo, a capacidade de refrigeração desse material. Bom, agora que a gente enxergou uma solução com relação aos custos dos materiais magnetocalóricos, os desafios eles mudam de foco, né? O que antes era um problema apenas do material magnetocalórico, a gente se vira para os ímãs, né, que são materiais com elevado custo, os ímãs de neodímio, né, que são usados para a refrigeração magnetocalórica. Eles poderiam representar aproximadamente 75% do custo total dos componentes desse sistema, e a solução seria otimizar para campos magnéticos mais moderados, como abaixo de 2 Tesla, e assim viabilizaria uma abordagem comercial. Claro, eu tinha comentado sobre ainda que baixa, a esterese térmica das ligas, elas existem, e isso afetaria o coeficiente de performance real, né? A fadiga mecânica são desafios de engenharia, assim. Fadiga mecânica, de ele não quebrar após milhões de ciclos. Tem a fadiga, os desafios com relação ao sistema, que envolve a otimização, de um comprometimento entre a velocidade e a eficiência, né? Essas coisas assim que estão mais relacionadas à otimização do sistema mesmo. Olhando para o futuro da RMC, a gente vê que ele é bem promissor, sim. Apesar dos pequenos desafios que a gente tem. Eu trouxe no artigo 3 inovações de vanguarda, né, em áreas diferentes, sendo a primeira delas a suspensão de nanopartículas, que seria basicamente você pegar o pó do material magnetocalórico e misturar com o fluido, e isso em testes já demonstra um aumento de 14% na eficiência e um aumento na frequência, o que significa um resfriamento muito mais rápido, né, um resfriamento em segundos. A gente também tem a substituição do fluido de troca de calor, né, para fluidos que trocam calor muito melhor que a água, né, permitindo que os sistemas sejam mais compactos. O aprendizado de máquina ele pode ser usado, o machine learning pode ser usado para a gente fazer novas previsões, descobrir novos materiais no computador, materiais que apresentam as características, as propriedades que a gente procura, né, como esterese mínima e estabilidade máxima, né. Antes mesmo de ir no laboratório, a gente pode alcançar a ter ciência desses materiais, usando o aprendizado de máquina, a inteligência artificial. Por fim, para concluir o nosso trabalho aqui, nosso estudo, a gente saiu de uma refrigeração a gás poluente graças aos novos materiais magnetocalóricos, a gente está cada vez mais próximo de uma viabilidade comercial para refrigeração magnetocalórica, né. As conclusões do trabalho que eu coloquei como 3 conclusões principais, né, foi que a viabilidade técnica é sim comprovada do sistema, as barreiras de materiais foram superadas graças às novas ligas de baixo custo, e os desafios atuais são justamente os custos dos ímãs de neodímio e a durabilidade do aparelho a longo prazo, né, a durabilidade mecânica. No fim, a gente tem que a refrigeração magnetocalórica não é só uma alternativa, mas
é sim um caminho mais robusto para uma próxima geração de eletrodomésticos sustentáveis, né? E aqui eu encerro a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Internacional Conexões Globais e ao Instituto Conexões 360. Meu nome é Felipe Santos, eu deixei aqui meu e-mail para futuras discussões. E obrigado a você que ficou aqui assistindo até o final, por ter assistido a minha apresentação.